Olá, você já ouviu a expressão estou em débito com você? Ou alguma vez você já disse a alguém, preciso fazer alguma coisa para ganhar algum crédito com fulano? Já perceberam que nós utilizamos esses conceitos que vêm lá da parte financeira, da vida, da contabilidade, débito e crédito? Nós utilizamos isso em nossas relações. É bastante comum compararmos como nós vivemos com outras pessoas, fazermos esse tipo de comparação. Quem está com mais crédito nessa relação, por exemplo, de duas pessoas? Quem está com débito? Eu estou com débito com ele, ele está em débito comigo, ele ficou me devendo tal coisa, puxa, eu estou devendo aquilo, ainda não fiz para o fulano. Então, percebem como é interessante a gente fazer essas pontes entre as áreas do conhecimento? Então, nós estamos falando de conceitos financeiros, contábeis, ativo, passivo, quando nós falamos dos balanços, balancetes. Então, a parte ativa é aquela que a gente tem ainda como crédito, né? Como entradas, e a parte passiva, ou seja, as contas a pagar. Muitas vezes nós utilizamos esses conceitos nas nossas relações. Então, nós avaliamos, analisamos nossa convivência com outras pessoas dessa forma. Sempre como se estivéssemos olhando para uma tabela de débito e crédito ou de ativo e passivo. O que nós recebemos, o que nos entra e aquilo que doamos, aquilo que damos, aquilo que oferecemos, aquilo que perdemos. Então, comparamos a nossa relação, eu, meu marido, eu, meu filho, eu, a vizinha, eu e a minha amiga, sempre visualizando essa tabela. Eu recebo isso e dou aquilo. Tenho recebido isso, tenho dado aquilo. E automaticamente ou instintivamente nós vamos fazendo essas comparações e na maior parte das vezes com ênfase em não termos prejuízo. Exatamente como fazemos nas nossas finanças, nas empresas que administramos, nas contas domésticas, usando o nosso salário. Estamos sempre tentando receber mais do que gastamos. Sempre temos um olhar maior para ver se quem tem que me pagar está pagando em dia e muitas vezes a gente esquece da conta que a gente tem para pagar. É mais comum vigiarmos aquilo que temos que receber do que nos lembrarmos dos compromissos que temos para pagar. Isso é comum, é da natureza humana. Parece que nossa antena que beneficia a nós próprios, ela é maior, está mais dedicada, tem uma assertividade maior do que a antena que representa o nosso compromisso com os outros, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso oferecer, aquilo que eu preciso pagar, aquilo que eu preciso quitar. Esse peso não é tão grande quanto o outro. Se alguém atrasa o nosso pagamento um dia, a gente acha isso um absurdo. Desorganização, folgado, ele é folgado, ele não está prestando atenção. Mas se a gente esquece de fazer o pagamento por 1 ou 2 dias, a gente diz assim, também tenha santa paciência. O que é 1 ou 2 dias? Então isso não sou eu, não é você, é do ser humano. A gente tem essa descompensação ainda entre dar e receber. Temos um foco maior, prestamos mais atenção em nossos direitos do que em nossos deveres. Se nós fazemos um trabalho, recebemos um dinheiro por ele, é justo. Queremos receber o dinheiro completo conforme nós fizemos o acordo. Esperamos receber o dinheiro em dia, como estava previsto no nosso contrato. Mas, ao atrasar a entrega, porque não conseguimos executar no prazo que combinamos, nós esperamos que o outro tenha um pouco de paciência, que ele espere um pouco, afinal de contas, as coisas atrasam. Se nós fazemos um contrato com alguém ainda nessa questão dos serviços
e vamos receber algo por isso, esperamos receber o valor integral. E esperamos que esse pagamento seja feito incondicionalmente. Mas se entregamos algo que não saiu com a qualidade esperada e esse algo apresenta algum tipo de imperfeição ou de problema, mais uma vez nós esperamos paciência daquele lado. As coisas não são perfeitas, mas em termos de direito eu espero que sejam. Eu espero que o meu pagamento seja 100%, não seja quase 100%. Mas a minha entrega, eu espero que o outro tenha um pouco de paciência, afinal de contas, nem tudo é 100%. Será que o que eu estou dizendo aqui é algo absurdo? Porque pode chocar a gente, né? Mas será que isso não existe? Será que isso é caso raro? Será que na maioria das vezes a minha preocupação com os meus deveres é tão importante, fundamental e tem tanta dedicação minha quanto quando eu observo os meus direitos? Será que quando eu falo em termos de sociedade, de comunidade, de civilização, será quando eu me analiso como cidadão, eu faço tanta questão de cumprir os meus deveres quanto eu vigio se os meus direitos estão sendo cumpridos? Então é bastante comum, faz parte no nosso grau de evolução. E se pensarmos fazendo uma analogia para entender qual é o nosso grau de evolução para a gente agir dessa forma, vamos fazer uma analogia com o desenvolvimento humano. Qual fase da vida que a gente se preocupa mais em receber do que dar? Qual fase da nossa vida que a gente mais precisa dos outros do que temos condição de oferecer aos outros? Não é difícil da gente enxergar que é a fase infantil. A criança, ela tem essa descompensação. Ela presta muito mais atenção naquilo que os pais precisam lhe oferecer do que aquilo que é seu dever cumprir. Ela está pronta para pedir a sobremesa, ela está pronta para pedir o horário dela de assistir TV, de brincar. Ela está pronta para pedir aquilo que ela gosta, aquilo que a beneficia. Mas quando ela precisa cumprir os seus deveres, ela precisa do tutor aqui, daquele olhar da mãe, do pai, da babá, da professora, do tio, do avó, falando: vamos, tarefa, vai, você precisa arrumar seu quarto, está na hora de escovar os dentes, está na hora de tomar banho. Aquilo que ela tem como dever, como tarefa, ela precisa ser incentivada. E aquilo que ela espera receber, muitas vezes ela ansiosamente quer até antecipação. Isso é característica de uma personalidade imatura, infantil. Então é triste, mas é a nossa realidade. A nossa sociedade ainda é mais infantilizada do que amadurecida, responsável. Nós vamos evoluir como já estamos evoluindo. E vai sim chegar o momento em que seremos adultos em termos de convivência social, psicologicamente falando. E que não teremos essa balança tão discrepante. Teremos tanta responsabilidade para receber o que é justo e não aceitar nada mais, como também teremos a mesma responsabilidade para oferecer o nosso compromisso, os nossos deveres. Eles serão igualmente importantes e fundamentais, e ambos terão a nossa atenção. Nós nos preocuparemos com aquilo que recebemos, agradecidos, afinal isso é justo, né? A gente precisa de trocas, isso faz parte da relação humana, mas nós também estaremos dedicados, atenciosos e teremos prazer em cumprir os nossos deveres. Não como quem tem cara de cansaço, ai, tenho que fazer, que chato, que obrigação. Se eu pudesse, eu não faria, eu só ficaria recebendo. Vai chegar um dia em que a gente terá a mesma satisfação. Que alegria em poder oferecer um dever bem cumprido, responsável. Eu me comprometi em fazer esse serviço e fiz. E fiz no tempo que eu prometi, com a qualidade que eu me comprometi. E fico realizado de poder ter feito isso. Ainda que eu não tivesse tido o lucro que eu teria se eu tivesse feito mais ou menos, não 100%.
Vai chegar então um dia em que essa responsabilidade de adulto, de quem espera receber, mas também sente prazer em dar, e nós vamos chegar nessa sociedade. Já dá para imaginar quantas brigas serão evitadas, quantas expectativas serão mais cumpridas, quanto nós conviveremos com mais harmonia, com mais balanço, porque teremos uma balança mais harmoniosa. E nós podemos fazer essa mesma reflexão trazendo para as nossas relações, saindo um pouco da parte social, comunitária, de comunidade e trazendo um pouco mais para dentro da família. Vamos pensar então, daqui a pouco, a respeito dessa balança nos nossos relacionamentos mais próximos, na nossa família. Daqui a pouco. A Editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estamos conversando hoje sobre alguns conceitos da contabilidade, da parte financeira e fazendo uma ponte, uma analogia com nossas relações. As relações sociais, as relações que envolvem a comunidade e também agora mais com foco nas nossas relações familiares. Falamos sobre essa parte de crédito e débito, sobre a parte do balanço ou do balancete do ativo e do passivo. E falamos sobre o quanto ainda é desequilibrada essa atenção da nossa parte, o quanto nós vibramos com os ativos e com os créditos que recebemos e o quanto ainda nos é penoso, o quanto nos é ainda difícil o cumprimento desse outro lado, do passivo, de dar conta das contas, de respondermos pelos nossos deveres. A gente ainda não tem a mesma satisfação, a mesma realização. Nós temos um olhar mais atencioso para aquilo que nos é oferecido, para os créditos, para os nossos recebimentos e tendemos a esquecer muitas vezes ou a tratar como peso essa parte de dar conta dos nossos deveres, de pagar as nossas contas, de oferecer aquilo que nos comprometemos. A gente disse também que isso faz parte do nosso grau de evolução enquanto psique humana. Nós ainda estamos nesse mais infantilizado jeito de viver, esperamos mais receber do que dar, como uma criança, mas estamos caminhando para adquirirmos mais amplitude de consciência e nos tornarmos então mais responsáveis, tendo tanta satisfação em receber quanto em oferecer. Tendo tanta realização em conquistar quanto em corresponder aos nossos compromissos e pagar as nossas contas e oferecer aquilo que temos como dever da nossa parte fazer. Nós podemos também pensar nisso em termos de relacionamento mais íntimo, mais familiar. Vamos pegar um exemplo básico, um casal. Pode ser namorado, pode ser casados, enfim, duas pessoas que compartilham, que se uniram para conviverem, compartilharem a vida juntos. Então, é bastante comum nós observarmos essas falas. Ah, mas eu fiz tanto para você, estou te pedindo uma coisa tão pequena. Comparação, crédito e débito, aquilo que eu dei e aquilo que eu tenho que receber. Ou às vezes a gente diz assim, nossa, eu estou em débito com aquela pessoa, porque eu já me comprometi de fazer isso, isso, aquilo e ainda não fiz. Mais uma vez, eu estou comparando o que eu devo e o que eu paguei e o que eu não paguei.
Algumas vezes a gente diz assim, na nossa casa só eu é que faço esse compromisso. De novo, é como se eu estivesse pondo numa balança e estivesse dizendo, olha, estamos desequilibrados, eu tenho feito mais do que você. Então é natural ainda que a gente faça essas comparações. É a melhor forma de conviver, de se relacionar? Não, porque ela acaba se desgastando. Por que ela acaba se desgastando? Porque nós não temos uma visão total, o ser humano é muito complexo. E em uma relação de duas pessoas, essa relação envolve muitas áreas. É muito difícil, se nós fôssemos pensar num balanço que fosse representar tudo o que é troca entre duas pessoas, eu acredito que seria impossível de ser feito. Então, como é que eu vou comparar um balanço se eu não tenho todas as variáveis, se eu não tenho todas as contas, se eu não sou capaz de medir, de mensurar tudo o que um faz pelo outro? Porque às vezes isso é muito subjetivo, isso é muito relativo e é impossível de ser mensurado. Por exemplo, quantos sorrisos eu ofereço para o meu marido? Porque isso é uma coisa muito boa de se receber. Pensa bem, quando alguém olha para você com uma expressão de carranca, produz em nós uma sensação ruim. Mas quando alguém olha para a gente e oferece um sorriso, isso é gostoso, nos faz bem. Então, isso é algo que pode me fazer bem ou não. Como é que eu vou computar quantas vezes eu ofereço um sorriso e quantas carrancas eu recebo em troca? Isso um pequeno e sutil exemplo, até meio que brincalhão, para a gente perceber que seria impossível nós fazermos um balanço ou um balancete dos nossos relacionamentos. Se é impossível eu comparar aquilo que eu ofereço e aquilo que eu recebo, como é que eu vou fazer cobranças? Como é que eu vou dizer que eu estou fazendo mais ou recebendo menos? Eu posso dizer algo do tipo, puxa vida, na nossa convivência, na nossa casa, que é um lar de nós dois, marido querido, só eu lavo louça. Puxa, então estamos em muito descompensação essa balança. Se só eu lavo louça, minha balança está muito pesada. Mas ele pode dizer para mim assim, pois é, esposa querida, e até hoje só eu, depois desses 20 anos de casados, só eu que troquei as lâmpadas que foram queimadas. E agora, na balança de lâmpadas queimadas, o meu prato está lá em cima porque eu nunca pus nada nele. E o prato do meu marido está muito lá pesado. Mais uma vez, um exemplo bobo e brincalhão para ilustrar o que pode acontecer se resolvermos ficar comparando as coisas. Eu poderia ficar aqui falando eternamente, dando exemplos desse tipo. Exemplos não tão simples, exemplos mais profundos. Por exemplo, marido querido, quantas vezes você gritou comigo? Débito para a conta dele, né? Crédito para mim, é que aguentei essa gritaria porque o perfil dele é de gritar. E ele poderia ter falado para mim, e quantas vezes você chorou nos meus ombros porque é muito emotiva e eu te acolhi quando você chorou? É impossível fazermos comparações, cada um é um. E se eu, para olhar para o outro e avaliar o que ele está devendo ou não para mim, vestir o meu ponto de vista, eu não vou estar sendo justo. Porque eu penso diferente dele, eu quero diferente dele, eu necessito diferente dele, eu sinto diferente dele. Como é que eu posso cobrar dele algo que não faz parte da personalidade dele? É algo que é meu, a mesma coisa vale de lá para cá. Estou tentando chamar a atenção para isso, apesar de ser natural fazermos comparações e é impossível dizer pronto, chega, nada mais de crédito e débito a partir de hoje. Ilusão, hipocrisia, nós vamos continuar fazendo. Mas que tenhamos consciência. Podemos sim pedir, oi marido querido, você prometeu me levar ao cinema já faz 2 meses, eu posso dizer isso, eu posso fazer, mas só não queira dizer que isso torna você melhor do que ele, porque ele pode dizer e você prometeu fazer tal coisa faz mais tempo ainda. A gente não deve entrar em disputa. A gente pode apresentar nosso ponto de vista demonstrando que estamos enxergando
uma discrepância. Eu posso cobrar dele nesse sentido amoroso de quem mostra uma necessidade própria. Queria tanto que você fosse comigo para o cinema e você não vai. Eu posso dizer isso para ele. E ele pode dizer para mim, olha, cinema não é muito minha praia, mas eu posso te acompanhar num passeio na praça, num jantar, vamos tomar alguma coisa ali na esquina. Ele pode me oferecer algo em troca. Isso é troca. Quando eu entro para comparar, eu entro em disputa. E é isso que eu quero dizer hoje. Esse convite que eu faço para reflexão, não estou dizendo que eu estou certa, mas estou convidando para se pensar a respeito. Fazer trocas significa negociar. Negociar é legal, negociar é bom, porque os dois apresentam seus argumentos, os dois apresentam seus limites, até o que eu vou para lá já não vou mais. Os dois podem pedir, os dois podem oferecer. Negociar é saudável. Disputar para ver quem está errado, disputar para cobrar dizendo que o outro é incompetente e está fazendo menos do que você, desgasta o relacionamento. Então, quando nós formos fazer essa comparação, quando quisermos no relacionamento dizer para o outro, olha, eu estou sentindo que eu estou em desvantagem, eu estou sentindo que eu estou em prejuízo, eu estou sentindo que você está me devendo, eu posso trazer essa conversa, eu posso propor isso, vamos conversar? Põe isso na mesa e traz ele para o debate, para o diálogo, mas apresentando. Não dizendo que o outro é um devedor, porque pode ser que ele seja aqui e você seja ali. E a hora que eu aponto o dedo e digo, você deve para mim aqui, ainda que seja verdade, ele pode se sentir ofendido e falar, e você me deve ali. E onde nós vamos chegar com isso? Numa disputa, num confronto, numa briga. Quantas vezes eu tenho razão, o outro tem razão e a gente briga? Como pode, se os dois têm razão, sair uma disputa e uma briga? Justamente porque ao invés da gente negociar, apresentar, ouvir o outro lado, fazer com que ele entenda, perguntar se é possível a gente ter algum acordo, não como quem sabe de tudo e é dono da verdade, mas como quem está precisando entender melhor a situação. Se ao invés disso a gente chega apontando o dedo e dizendo você está errado, você está em débito, a gente desperta nele a atitude defensiva. Ele vai ficar apontando o dedo para cá e a gente entra numa disputa. Percebe a diferença entre dialogar e negociar? Entre isso e apontar e condenar? Aqui gera disputa, gera briga. Aqui gera oportunidade de troca, de negociação. Aqui os dois saem ganhando. Aqui, não, os dois saem perdendo. Então, com poucas mudanças é possível a gente modificar muita coisa em nossos relacionamentos. Simplesmente lembrando que a nossa relação não é tão simples quanto um balanço contábil. Não dá para eu falar tudo o que o outro me deve, porque eu não tenho a noção do todo. Nem dá para falar tudo o que eu fiz, porque ele também tem o ponto de vista dele. A gente nunca vai conseguir contemplar tudo. Vamos continuar pensando sobre isso e daqui a pouco a gente volta. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Bem, estamos então fechando essa nossa reflexão sobre essa história de relacionamentos, de trocas, de débito, de crédito, de ativo, de passivo, de quem fez mais, quem fez menos, quem saiu ganhando, quem saiu perdendo. E a gente tem percebido que
essas trocas nos relacionamentos, elas são saudáveis, naturais e inevitáveis. São, inclusive, necessárias. Mas a forma como nós fazemos essas trocas podem tanto agregar e aprofundar um relacionamento, como desgastar e acabar afastando um relacionamento. Se duas pessoas resolvem fazer algum tipo de sociedade, casando, fazendo uma sociedade comercial, criando uma empresa juntos, convivendo dentro de um mesmo lar como amigos, parceiros, irmãos, seja lá o que for. Essas pessoas, elas vão necessariamente fazer trocas, elas vão compartilhar, um faz uma coisa, outro faz outra, é saudável, é inteligente da nossa parte fazer isso. Mas quando entramos em comparações, como se quiséssemos fazer um balanço de quem dá mais e de quem dá menos, de quem faz mais, de quem oferece mais e de quem está no prejuízo, isso pode acabar gerando algum tipo de disputa. Porque sempre um lado vai achar que faz mais do que o outro. Pode perceber. A gente vai entrar numa disputa apontando o dedo e dizendo: eu faço isso, 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 e você não faz nada. O que o outro responde? Ah, é? Pois eu digo que eu faço isso, 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 e você não faz aquilo, aquilo, aquilo. Sempre os dois vão ter razão e sempre nenhum vai ter razão. E isso desgasta. Isso vai chegando uma hora que a gente já perde até a vontade de ficar juntos e a gente fala: olha, já foram faladas tantas coisas que não compensa mais, deixa quieto, vamos embora, cada um para o seu lado. Que pena. Algo que poderia ter sido ampliado, fortalecido, acaba se desgastando. Então nós temos conversado que o legal para os relacionamentos, quando nós vamos ter trocas, que sempre vamos ter, é fazermos isso de uma forma que não é apontando o dedo como se fosse crédito e débito. Eu fiz ABC, você não fez XYZ. Não. Mas na forma de diálogo e de negociação. Eu posso apresentar o meu ponto de vista. Olha, querido, eu tenho sentido que eu tenho feito mais do que você. Mas eu estou dizendo que é meu ponto de vista e eu queria ouvir o seu. E aí ele, por estar à vontade, por não ter sido apontado o dedo como quem sabe a verdade, ele pode falar: nossa, que estranho, eu nunca imaginei olhar por esse ponto de vista. Aliás, o meu ponto de vista é o contrário. Eu tenho a sensação que sou eu que faço mais do que você. Olha que interessante. E aí os dois têm chance de entender que toda história tem dois lados, pelo menos. E aí os dois têm chance, porque estão desarmados, de ver como é que se negocia. Olha, eu não sabia que isso para você era tão importante, vamos negociar. Então eu posso oferecer isso, posso fazer menos daquilo já que te incomoda tanto. É assim que a gente aprofunda um relacionamento. Negociando, trocando, não cobrando, apontando e acusando. É a mesma situação, as mesmas pessoas e a mesma troca. Uma apresentada de um jeito de quem sabe tudo e está acusando o outro de que não fez nada. E a outra é alguém que está apresentando suas necessidades e pedindo para que o outro observe. E entrando num acordo, negociando, fazer acordo, não ganhar para ver quem tem razão, que lado que estava mais certo. Tem dois conceitos que são interessantes e que servem como figura ilustrativa para nos lembrar disso quando estivermos convivendo. Um é essa questão do ativo, aliás, são três. Essa questão do ativo, passivo, crédito e débito que eu já tenho falado nos módulos anteriores. Uma outra situação que nós podemos pensar é quando a gente fala em igualdade e equidade. São duas coisas diferentes. A igualdade, muitas vezes a gente pega duas pessoas e a gente fala assim: esse tem mais algo e esse tem menos. Então, vamos fazer com que eles fiquem iguais. O que a gente faz? A gente quer dar as mesmas coisas para os dois. Isso é igualdade. É quando eu ofereço o mesmo recurso, a mesma condição, a mesma possibilidade, a mesma quantidade de recursos para os dois. Tá aqui, ó, a mesma porção igualzinha. Isso é igualdade. E existe o conceito de equidade. Equidade significa eu não vou dar as mesmas coisas nas mesmas proporções e mesmas quantidades. Eu vou dar quantidades diferentes. Por que eu vou dar quantidades diferentes? Porque eu vou dar a quantidade que esse precisa e que esse precisa para que os dois vão para o mesmo lugar. Olha que interessante.
Então vamos imaginar a seguinte situação. Existe uma figura na internet que exemplifica bem isso quando você põe lá no Google procurar a diferença entre igualdade e equidade. Tem um muro ou uma cerca. E tem algumas pessoas que querem observar além da cerca. E eu vou oferecer um banquinho para cada um. Mas tem uma pessoa que tem 1,30 m de altura, tem uma pessoa que tem 1,50 m de altura e tem uma pessoa que tem 1,80 m de altura. A cerca tem 1,60 m de altura. Conclusão? A pessoa de 1,80 m já consegue ver, tem 20 centímetros, que é o suficiente para a cabeça enxergar. A pessoa de 1,50 m ainda falta um pouquinho, ela não consegue. E a pessoa de 1,30 m, nem que ela pule muito, ela vai alcançar. O conceito de igualdade. Eu pego um banquinho desse tamanho e dou para o A, dou para o B e dou para o C. O C nem precisava. O B vai sair bem porque vai ser suficiente. E o A, nem esse banquinho eu dando seria suficiente. Isso é igualdade. Eu dou a mesma coisa para pessoas com necessidades diferentes. O conceito de equidade, eu dou aquilo que o fulano precisa, que o Beltrano precisa, que o ciclano precisa. Então eu chego para o pequenininho, eu dou um banco maior. Eu chego para aquele do meio, eu dou um banco razoável. E eu chego para o último, talvez eu nem banco preciso dar. Eu ofereço condições para que no final eles estejam em igualdade. Eu não ofereço condições iguais. Eu parto de condições diferentes com o objetivo de que eles cheguem em lugares iguais. Porque se eu der a mesma coisa para cada um, continua a desigualdade. Então eu faço um ajuste para que no final todos fiquem iguais. A gente pode trazer isso para os nossos relacionamentos. Então, às vezes, sou eu quem mais troco lâmpadas porque eu tenho mais facilidade nisso. Não me custa. E eu sou aquele que mais cuida das crianças porque eu levo jeito para isso, porque eu tenho mais prazer nisso. Então, eu não preciso, dentro da minha casa, dividir tudo pelo meio. Eu não preciso falar quantas pias de louça você lavou e eu lavei. Não precisa ter essa coluna crédito-débito. Não preciso fazer essa conta tão divididinha igualzinha. Isso não é funcional. Porque às vezes eu vou falar para ele lavar a louça, ele vai quebrar em um mês as louças do meu aparelho de jantar todas, porque não está nele fazer isso. Então nós podemos negociar. Ah, eu gosto tanto de lavar louça, eu ponho uma musiquinha ali e aqui, isso para mim é até uma terapia, que bom. Então vamos fazer coisas diferentes para produzirmos sensações iguais, condições iguais, realizações iguais. Eu não preciso ficar disputando com o meu marido se a gente está fazendo a mesma coisa. Você cuida do nosso filho por 3 horas e eu cuido por 3 horas. Não precisa ser desse jeito. Isso é muito mecânico, é muito pragmático para uma relação humana. A relação humana requer algo mais orgânico. Tem que ter essa naturalidade, essa espontaneidade. Então, nas nossas relações, é melhor que nós deixemos de lado um pouco essa história de preto no branco, de dividir pela metade. Eu fiz uma vez, agora é sua vez de fazer. Isso vai desgastando, cansa. É melhor que nós façamos de um jeito um pouco mais natural, um pouco mais confortável. Que a gente se preocupe mais em dar do que em receber, para contrapor um pouco. Uma vez que naturalmente eu presto mais atenção no que eu recebo, e se eu fizer um pouco mais de exercício para focar um pouco mais no dar do que no receber? Isso faz com que eu equilibre um pouco mais a balança, com que eu seja um pouco mais agradável em oferecer e um pouco menos cobrador em receber. Isso harmoniza um pouco mais as nossas relações. Ao invés de sermos parasitas, como na biologia, de só quero receber, só quero receber, só quero sugar o outro ser, sejamos mais simbióticos. A simbiose é essa relação de que os dois entram num acordo. É aquele boi, aquela vaca que o passarinho senta no dorso dele para comer os carrapatinhos. Então, os dois saem beneficiados. O passarinho tem uma comida farta ali no lombo do boi
e o boi tem aliviado as suas coceiras, se é que boi sente coceira. É uma relação simbiótica, tem troca. Então, nas nossas relações, mais simbioses e menos necessidade de só receber, de só ver o seu lado, de só fazer comparação para sair ganhando. Eu fecho o nosso programa de hoje fazendo uma homenagem a São Francisco, porque ele já nos ensinou isso lá no século XII, quando ele abriu mão de uma vida rica, porque era filho de comerciantes ricos, e foi ser amigo da pobreza, foi viver próximo da irmã pobreza e nos deixou uma oração linda que nos convida a mais dar do que receber. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Até mais.